Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então vamos falar do Luffy, o pirata que estica. Isso aí, você comentou de ver mais de um episódio aí de um pirata que estica, um desenho de pirata que estica. Tô zoando, gente, é uma das melhores obras aí da ficção, baseado em fatos reais, porque tem muita coisa ali baseada em fato real, gente, que aconteceu de verdade, fatos históricos, fora de uma grande ficção da sociedade. Mas hoje a gente não dá pra falar sobre isso daqui hoje. Falar sobre a ciência do que se estica, como que se estica, de onde vem aquela força, se aquilo ali na vida real funcionaria ou não. E então, gente, o Luffy tem uma força além do normal. É explicado pela fruta dele, que não sei o que lá. Mas se um ser humano tivesse aquela característica, aquela elasticidade que ele tem na vida real, provavelmente teria uma força parecida. Obviamente que aquilo dali fica meio improvável de ter alguém, né? Afinal, aquela fruta modifica completamente o organismo da pessoa, como toda fruta, né? Ela dá uma alteração em todo o organismo, dando algumas habilidades, algumas características diferentes da fruta. Então, a gente pode separar por algumas partes a questão dos poderes do Luffy, né? Esse é um quadro que eu tô tentando fazer já tem um tempinho, né? Na verdade, eu comecei com o Dr. Stone, mas acabei não fazendo. Eu queria chegar a criar alguns roteiros. Mas o primeiro é o Luffy. O cara tá pra chegar aí no Gear 5. Tá pra estrear o Live Action também. Tomara que seja bom. Netflix, por favor, não me decepcione dessa vez. Mas o primeiro fator, vamos pra biologia. O que teria que ter sido alterado? Na vida real a gente não tem, na prática, como alterar os genes de uma pessoa já nascida, né? Literatura ali. Apesar que tem a radiação, que pode deteriorar e não modificar, tem o câncer, mas é uma multiplicação. Você tem que substituir todas as células do corpo da pessoa. Afinal, o DNA é aquele. E as próximas que forem nascer, vão nascer com aquela alteração. Só que, pelo que dá pra ver no anime, né, é tudo automático, né? A gente tem uma alteração no DNA automática de todo o corpo. Na prática, isso daí não seria possível, assim, muitas aspas. Mas é um determinado lance. A gente tem o fator magia, muitas aspas. Mas a magia sempre é uma ciência que a gente ainda não conseguiu explicar. Normalmente. E a ciência a gente não tem tudo pronto. A gente tenta construir, que vai funcionar. E alguns detalhezinhos, né? Mas, em base geral, a gente pode chamar como uma espécie de magia, porque a gente não tem como explicar aquilo dali. É real, se isso acontecer, não iria acontecer daquela forma. Pelo menos não com a ciência atual, não com a tecnologia que a gente tem atual de explicação das coisas. Show de bola? Mas pra frente tem um outro detalhezinho também, que eu vou explicar mais ou menos por aí. Mas, de modo geral, seria isso. Caso a química entraria nessa história, dizendo a propriedade que ele muda da borracha dele. Afinal, a borracha, ele altera a propriedade. Que existem vários tipos de borracha, vários materiais elásticos, né? Como, por exemplo, a gente tem a mola do caminhão, tem aquela certa resistência, mas tem uma força maior, no caso. E também a questão da borrachinha do engenheiro, né? Que é a molenguinha e a força um pouco menor. Apesar que dói, né? Estica ali, que a pessoa que faz aquela brincadeira, né? Até quase a pistola do Luffy, né? Só dobra no dedo ali e tira. Oi, que é uma maravilha. E tem a borrachinha também, né? De apagar, né? Que ela tem uma elasticidade um pouco menor, tem uma resistência um pouco maior. Isso vai à propriedade dos materiais, o tipo de ligação que tem no material, gerando propriedades diferentes. O que é interessante, porque o Luffy, ele é uma borracha biológica, assim. Então ele consegue alterar certas propriedades do corpo dele, com técnicas de respiração, com técnicas de controle do corpo dele, né? Diferente da maioria dos outros seres da ficção que tem um corpo de borracha, vamos dizer assim, uma elasticidade no corpo, ele não tem tanto controle assim da manipulação, da deformação do corpo dele. Ele controla mais a questão da tenacidade da borracha, o quanto a borracha é mais resistente ou mais dura, ele altera isso daí. Também há algumas funções dentro do corpo dele, né? Afinal, o Gear 2, né? A gente vê lá ele alterando, né, o fluxo sanguíneo, né? Isso tá mais na biologia, eu tenho que contar do lá. Que a gente tem essa alteração do fluxo sanguíneo, dando aquela velocidade maior
na Forma 2, né? Na Forma 1 que ele estica, né? Fica maior, fica mais ampliado. Foi até que o Oda me deu uma trollada, né? Eu achei que o Gear 5 ia ser um pouquinho diferente. Mas vamos pra física. Como eu disse, cada borracha tem uma característica diferente. E também a questão da elasticidade, que a gente tem dois tipos de elasticidade, deformação. O corpo ele pode deformar de forma plástica ou elástica. No caso, o corpo do Luffy altera das duas formas, como qualquer corpo. Elástico, basicamente a gente tem corpo indo e voltando. Que nem a gente aperta, vai e volta. Certo? Com o Luffy acontece da mesma forma, só que o dele a elasticidade é um pouco maior. A gente tem a deformação em alguns módulos dele, por exemplo, no início do anime, né? A gente tem a questão dele, quando vai fazer aquela forma dele maior, ele estica alguma parte do corpo dele, ele acaba tendo uma alteração que é meio que irreversível durante algum tempo, tanto que ele não consegue esticar o corpo dele. Mas como ele é uma borracha biológica, ele acaba regenerando com o tempo voltando. E também a gente tem aquele indício de que o Gear 5, o Gear 2, no caso, ele tem alguns danos no corpo dele. Ou seja, a borracha acaba não tendo uma regeneração. Afinal, que nem a gente tem tecidos que não regeneram, fibras musculares não regeneram. Só que com o tempo ele consegue se adequar um pouquinho melhor ali, ter um controle maior no corpo dele, vamos dizer assim. E também, quando a gente no 4, que ele tá aquela coisa que ele mistura com haki, né? Com haki de armamento, exatamente para alterar a mobilidade da borracha. Completando. A gente tem a deformação elástica e a plástica. No caso, a plástica ela não é reversível, a elástica é aquela que volta pro modelo original. Quando ele usa o pistoleiro, por exemplo, ele estica o braço e volta para a mesma posição que estava antes. Ele usa um princípio físico chamado da Lei de Huck. Depende da pronúncia de cada um, né? Que ela diz que a força da borracha está baseada numa constante, que diz com relação à propriedade da borracha, e também com relação ao quanto ela foi deformada. Show? Isso é muito importante, porque como ele consegue alterar o tipo de elasticidade que tem no corpo dele, ele acaba alterando a força, né? Tanto que determinados golpes têm mais força do que outro, não só pela deformação que ele faz, mas também pela propriedade que ele altera. Show? Isso é muito importante para entender como cada gear dele funciona, alterando as propriedades. Num ele altera o tamanho, no outro ele altera a velocidade, né? E um outro ele acaba mixando os dois, né? Que é o Gear 5, dá aquele mix, né? No caso do haki, né? Que teoricamente seria uma magia, como eu falei. Magia é uma ciência que a gente ainda não soube explicar. Então, não tem tecnologia para explicar aquilo ainda. Vamos dizer assim, com muitas aspas. Que ele altera a propriedade da borracha. E muitas vezes, se vocês observarem, ele não simplesmente estica o corpo para trás e vai para frente. Ele gira também. Essa deformidade acaba gerando um pouco mais de força no golpe dele. Vocês veem. O Luffy entende de física, ou seja, consequentemente o Oda também entende bastante de física para entender. Na Lady Huck a gente tem essa constante que altera essas propriedades. Show? Então, vamos torcer aí pra Netflix fazer um seriado muito bom aí, né? Torcer pra ser tipo Samurai X, alguma coisinha boa. E todos torcendo aí quando é que vai sair esse Gear 5 aí. E vamos ser felizes com esse módulo Deus aí, que na verdade ele acaba alterando também, né? Foi aí que o Oda me trollou, né? E tudo ele indica ali que quem é o mais forte, quem é o mais parrudo são os gigantes. Aí ele coloca alguns Gears ali que ele fica maior, fica parrudão, né? Eu imaginei que ele ia ser um gigante, né? Com uma forma gigante e com hack, não sei o que lá, mas foi divertido dessa forma aí, que ele altera toda a realidade em volta, transformando tudo em borracha, uns que chamam até de Toon Force, né? Mas em resumo é isso daí. Então a gente tem o DNA dele sendo alterado, a gente tem a questão química explicando algumas propriedades da borracha dele que são alteradas, e a lei de Huck, que explica por que ele tem mais força, né? Porque ele tem essa dinâmica de elasticidade e ele altera a propriedade da borracha para ficar mais forte ou mais fraco. A questão lá do foguinho, dá uma estudada para ver se alguma borracha tem a questão do aquecimento também, a questão desse K ser alterado com a temperatura. Dependendo da temperatura, cada tipo de borracha vai ter uma alteração ali.
Show. E nisso ele também consegue alterar. E dentro do corpo da gente, como tem um turno de 36 graus, ele acaba alterando isso também, lembra? No Guilherme ele segura lá, aumenta a temperatura do corpo dele para acelerar. Então, algumas borrachas ele consegue alterar no corpo dele, são influenciadas pela temperatura, acelerando. Ou seja, quanto mais rápido, também tem a questão do atrito, né? Mas pode ter alguma outra explicação, porque nesse módulo dele, né, tem uma coisa com relação a fogo também. Então, quem sabe... Aí eu faço uma parte 2 aí. E caso você queira ver mais algum anime comentado, explicado, a parte científica aí, comenta aí embaixo que a gente começa a produzir. Valeu e a gente se vê num próximo vídeo.